Fala pessoal, beleza? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje a gente veio trazer mais uma aula do microcontrolador CH32V003, tá? É muito bacana, um microcontrolador aí barato e a intenção é trazer aí essa parte de entendimento de alto nível, né? Com o microcontrolador no primeiro momento, para que vocês consigam aí seguir as aulas tranquilamente, né? Desde quem sabe pouco até quem já sabe um pouquinho mais, a gente vai ter aulas um pouquinho mais complexas. E nesse momento, nós estamos ali utilizando o framework WFAN, né, da WCH32FAN, e ele é um framework muito parecido com o Arduino. Então, inclusive, a comunidade, né, trouxe isso para ficar um pouco mais fácil aí para vocês. E isso também é um pouco mais atrativo. Então, além de ser muito, muito mais barato, né, você consegue encontrar aí na internet esse microcontrolador que a gente está trabalhando, que é o CH32V003 F4P6, e você consegue encontrar aí por, sei lá, no AliExpress por R$ 2, R$ 3, né, no máximo. Então, é um microcontrolador bem barato mesmo. E você consegue fazer muita coisa legal com ele, como a gente tem visto. Então, recapitulando um pouquinho das outras aulas, a gente aprendeu um pouquinho sobre entradas e saídas, nós aprendemos um pouquinho sobre a questão de timer, né? Então, inclusive hoje, a aula de hoje está utilizando um timer aí de 1 segundo, que é o famoso Millis, que a gente utilizou aí, uma biblioteca feita pelo próprio Kix, e que ela copia muita coisa aí que era do Arduino, tá? E aí também a parte de exibição do nosso timer, utilizando um display de 7 segmentos, que também aprendemos nas outras aulas. Antes de mais nada, antes de a gente começar, se inscreve no canal, isso ajuda muito aí a gente a divulgar aí o conteúdo, tá? Então, se inscreve, compartilha. Se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo, tá? O interessante é que você entenda realmente o que está acontecendo. As aulas são curtas, né? No máximo aí 15, talvez no máximo 20 minutos algumas, né? E não dá para tempo de passar em tudo. Então, se ficou alguma dúvida de algum detalhe, deixe os comentários, quem sabe vira um vídeo aí para vocês também, né? Então, isso é importante para a gente conseguir aí conversar no dia a dia. Então vamos lá. Vocês podem ver aí que está um display, né, já contando nossa aula de hoje. Está na câmera mostrando o display de 7 segmentos, dois displays de 7 segmentos, e contabilizando aí de 0 a 99 a cada 1 segundo, utilizando o timer do CH32V003. E eu prometi para vocês hoje, né? Na aula passada vocês viram ali com um display único e vocês perceberam que esse microcontrolador ele não tem tantos pinos assim, não comportaria dois displays para, né, utilizar só com o microcontrolador. Mas a coisa boa é que nós temos drivers muito baratos, inclusive você pode encontrar ali por 30 centavos na internet, que é o o 74HC595, tá? Que é um circuito integrado bem legal. A gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente para ele também mais para frente, mas por enquanto saibam que eu estou usando ele para expandir as nossas saídas, certo? Então a gente está utilizando ele para transformar aí de três pinos que a gente vai mostrar para vocês ali, com 3 pinos a gente consegue totalizar aí mais 16 saídas, tá? Então é um interessante que por ser muito barato, você mantém uma solução muito viável, não precisa ser um controlador super gigante, né, para você ter aí várias saídas. E, inclusive, é uma coisa legal que você consegue concatenar mais desses CIs. Então, sei lá, formatar muitas saídas se necessário aí para uma automação ou alguma coisa aí que você precise. Tá? Então, esse aí é o nosso circuitinho. Você tá vendo essa bagunça aí com um monte de jumper, né? Você percebe aqui, ó, que tem os dois separados. Eu coloquei até uma fita para ficar um pouco mais fácil de enxergar aqui no vídeo, né? Não refletir. Mas você percebe que lá do microcontrolador, certo? Que são esses 3 fios aqui, ó, puxam 3 fios e você consegue interligar todas essas saídas aqui bem interessantes, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou passar agora para o VS Code, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do código, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho mais aí do que está acontecendo.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, o nosso código aqui é bem simples. Lembrando aqui, né, para quem não viu a aula passada, mas vejam, procurem lá a aula passada como é que a gente detalha isso daqui com o display de 7 segmentos, tá? Então, são 7 segmentos mesmo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e mais o ponto, né? Mas a gente está utilizando aqui os 7 segmentos para formar um dígito, certo? E aí, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui de uma biblioteca que a gente criou para trabalhar com 74HC595, tá? Então, eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês um pouquinho dessa biblioteca, tá? Então, a gente criou aqui essa biblioteca para que pudesse comunicar com o nosso circuito integrado, ou seja, mandar aquilo que ele precisa de habilitar cada saída especificamente, tá? Então eu vou deixar isso daqui para vocês para download e depois a gente vai ter uma aula exclusiva sobre como nós implementamos bibliotecas, tá? Então isso aqui eu vou deixar para vocês ali, tá? Para download, super tranquilo, tá? É uma biblioteca bem simplesinha essa daqui. Então essa vai ter uma aula especial para a gente fazer ela do zero, tá? Então fiquem tranquilos. Por enquanto, adicionem esse arquivo aqui, o C aqui dentro do src e o H aqui dentro do include, tá? Agora a gente vai para o nosso main, que é o que interessa para não deixar também a aula muito grande, certo? Então, primeira coisa nas definições aqui, nós definimos os 3 pinos, tá? São 3 pinos, um é o de dados, que é o PC7, um é o LET e o outro é o clock, tá? Como nós vamos utilizar dois CIs 74HC595, nós utilizamos aqui 2 pinos que vão seguir em paralelo ali para eles, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês também como é que faz a ligação, tá? Mas no primeiro momento, a gente vai definir aqui também o pino de dados, que a gente vai ligar apenas no primeiro CI, e eu já explico a ligação ali para o segundo também, tá? Então vamos no segundo momento aqui definir, ó, estamos definindo 274HC595. Aqui eu não vou passar, tem na aula passada, tá? Na aula anterior a gente já mostrou como é que configura o display de 7 segmentos, é a mesma coisa. O timer também não vou explicar, não vou passar aqui, porque também vocês aprenderam aí nas aulas anteriores. Então procurem as aulas anteriores lá, que vocês vão entender como é que faz tudo isso. O que eu quero me delongar um pouquinho mais é aqui, tá? Então a gente colocou aqui uma contagem de display de 0 a 99, tá? Então, quando chega a 99, ele zera de novo, né? Ele manda ali os dados de zero tanto para o primeiro display quanto para o segundo, tá? E aí manda essa informação ali através do nosso função que nós criamos para o HC595, tá? Aqui é uma coisa bem legal, tá? Aqui também eu posso demorar um pouquinho. Por que que eu fiz? Pense no seguinte, nós temos dígitos de 0 a 99. Então eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem por que que eu fiz o dígito das unidades de dezenas desse formato. Vocês lembram lá de linguagem C, tá? Se vocês não lembram, talvez eu faça uma aulinha aí mais básica de linguagem C mais para frente, mas que uma divisão de números, né? Quando é a divisão normal aqui, a gente vai pegar o número inteiro, certo? E aqui a gente vai pegar o que está depois da vírgula. Então, por exemplo, se nós temos 55, como é que nós vamos exibir 5 no primeiro display e 5 no segundo? Então, vamos pegar no da dezena primeiro. O da dezena é 55 dividido por 10, né? Então, a gente não desconsidera o restante depois da vírgula, então fica 5, ok? E aqui a gente pega o que sobrou, ou seja, o que tem depois da vírgula com o percent. Então fica 5 também. Então ele fica exibindo 5 e 5, ou seja, 55. Ele exibe tranquilamente no nosso display, tá? Então mais para frente a gente pode explicar um pouquinho mais aí de linguagem C, mas é um formato legal do que ficar esperando, que vai primeiro, daí seta o segundo e vai adiante e complicar mais, tá? Assim é um jeito bem simples, fica bem legal de você utilizar, tá? Aqui no nosso main, eu não vou explicar também a função dos pinos, a gente já teve aula sobre isso, procure os outros vídeos lá, tá? E aqui a gente vai exibir a parte, né, da informação do display,
certo? Então, no primeiro momento, ele exibe 00, que é inicia, né? E depois aí ele vai seguir contando. Então, aqui no nosso timer, né, ligando direto, ele vai ficar atualizando, né, a cada 1 segundo, depois vocês verem a configuração lá super tranquilo. E a cada 1 segundo, ele incrementa um número de 0 a 99. Se passar ali, né, de 99, ele zera e atualiza o display na sequência. Eu vou mostrar para vocês agora também o diagrama de ligação desses dois 74HC595, só para vocês entenderem um pouquinho dessa configuração aqui no nosso código, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui rapidinho o nosso diagrama. Deixa eu só colocar aqui na tela também para vocês. Legal. Então, nós temos aqui a nossa tela representando os dois 74HC595 e um spoilerzinho para a próxima aula aqui também, né? Quando a gente tiver expansões de entrada, nós utilizaremos o 74HC165, tá? Mas é outra aula, outra história. Vamos lá. Então, o circuito integrado 74HC595, ele tem aí 16 pinos, tá? Sendo 8 pinos que eles são de saída, e aí tem 3 pinos que nós utilizamos para as informações aqui do nosso microcontrolador. Então, PC7 seria dados, tá? PC5 e PC6, um é o clock ali, e aí nós temos mais duas questões para ligar, tá? Para a gente ter aí a atuação contínua no 74HC595, sem bloqueio, sem nada, a gente precisa ligar 2 pinos aqui, além das nossas questões aqui para o microcontrolador. Tá? Então, o primeiro deles aqui, além do GND, que é o pino 8, e o VCC, né, que são alimentação aqui do nosso CI, nós precisamos ligar o pino 10 no 3V3 aqui junto com o VCC, e o pino 13 também aqui direto no GND. Tá? Então, a configuração do 74HC595 do primeiro é dessa forma. Aí nós temos o pino 9, que é a saída dele, tá? Que ele vai setar ali para comunicação com o próximo, né? Com o segundo CI. Então, no 9, ao invés de a gente ter aqui no pino 14 direto para o microcontrolador também, nós teríamos a ligação do pino 9 do primeiro para o pino 14 do segundo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O PC5 e o PC6, note aqui que nos pinos 11 e 12 são iguais, tá? Então em paralelo. É o mesmo pino lá do CH32. Tá? A única coisa que vai mudar é que o PC7 do CH32 vai aqui e quem vai aqui no pino 14 do outro CI não é o pino PC7, tá? É o pino 9 do anterior, certo? E aqui é a mesma coisa, pino 10 vai no 3V3 e o pino 13 aqui no caso, né? Pino 13 vai para o GND, tá? Então isso aqui segue a mesma coisa. E você percebe que aqui eu não ligo nada do pino 9, porque se eu tivesse mais uma expansão, eu faria a mesma coisa. Então, ligaria o 9 no 14 do próximo e assim por diante. O que vocês percebem é que não aumenta a utilização de pinos do microcontrolador CH32V, tá? Então, por mais que você coloque, sei lá, 5 saídas com 74HC595, vai permanecer apenas 3, certo? Dados, o clock e o select, tá? Unicamente isso aí. Então é isso aí, pessoal. Muito simples, muito tranquilo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo já é o projeto, tá? É o vídeo número 5. Então nós vamos fazer um projeto de um relógio utilizando 6 saídas, tá? Ou seja, 6 displays, 674HC595. Nós vamos utilizar 6 CIs desse, interligando para ter 2 dígitos de segundo, 2 dígitos de minuto e 2 dígitos de hora. Tá joia, pessoal? Não deixa de inscrever no nosso canal, porque a hora que surgir um novo vídeo, você ativa o sininho, ele já avisa automaticamente lá no seu celular para que você assista, tá? Então ativa o sininho, não deixe de acompanhar o canal, curta uns vídeos e até a próxima.